Salve, nação corintiana! A derrota de ontem ainda está repercutindo, tem muito assunto nas redes sociais aí. Um dos temas que eu mais vi e eu discordo bastante, vou explicar porquê, é a questão da panela, uma suposta panela dos medalhões, né, dos jogadores mais experientes que estão mais tempo no Corinthians, que não estão gostando do método de trabalho do Vitor Pereira e estão boicotando. Primeira questão, sobre o trabalho de técnicos. Todos os últimos técnicos, desde o Carille, da primeira passagem do Carille, eu defendo que terminem os anos. A única exceção foi o Mancini. Quer dizer, o Mancini eu defendia que terminasse o ano também, mas não continuasse para o ano seguinte, não tivesse uma chance de ter uma temporada completa. Porque o Mancini é um bombeiro do futebol, né? Ele chega para tentar resolver o problema ali e ele não tem uma continuidade, o prazo de validade dele é curto. Lembra muito o Leão. Não nos métodos, não na postura, mas o Leão também tinha isso. Tirando o Santos e um outro clube assim, o Leão não ficava muito tempo. Resolvia o problema, evitava rebaixamento, levava para a fase final do campeonato, ganhava título e tchau no ano seguinte. Até o Silvinho, que não é um técnico ainda pronto, não deveria ter assumido o Corinthians. Isso estava muito claro no Lyon, na passagem curta que ele teve pelo Lyon. Devia terminar o ano passado como terminou, mas devia ter sido mandado embora. E aí está um dos erros da atual diretoria. Perdemos tempo na pré-temporada, porque o Silvinho foi mantido para 2022. Posto isso, acredito que o Vitor Pereira tem que terminar esse ano, precisa ter tempo para implementar os seus métodos. Existe a questão física, que parece que ele está querendo mudar no clube. Então ele tem que terminar o ano. 2022, pelo menos até dezembro, e aí em dezembro nós avaliamos, terminar com o Vitor Pereira. Posto isso, eu não acredito em panela. Eu não acredito em panela pelo simples motivo de que sempre se vê esse tema. Com o Carille era a panela dos jovens, depois foi a panela dos experientes. Com o Thiago Nunes era a mesma coisa, que trouxe a cartilha e os caras não gostaram. Até com o Mancini e com o Silvinho também falaram isso, e agora com o Vitor Pereira novamente. Parece que a gente está procurando jogar nas costas dos medalhões uma questão externa por causa do desempenho abaixo de alguns deles dentro de campo. Acho que dá para criticar o desempenho sem querer procurar outros problemas neles, que já entregaram muita coisa positiva pro clube. Então eu não acredito em panela, não estou lá no dia a dia, e se alguém me desmentir algum dia não tem nenhum problema. Eu não posso cravar também que não existe essa panela, mas a princípio eu não acredito. O que eu acredito mesmo é que a gente se iludiu com um elenco que foi montado com muitos jogadores de qualidade, mas de uma forma desequilibrada, uma montagem desequilibrada de elenco. E o Duílio foi aproveitando oportunidades, Duílio, Roberto Andrade, o Alessandro, e não foi uma coisa planejada. O elenco não foi montado, estamos precisando de peças aqui e aqui, vamos trazer. Não. Foi, fulano tá livre, contrato, traz. Não tá livre, traz. Vamos tentar, sem multa, traz. Aliás, os 2 anos do Willian não teve planejamento, né? Nós perdemos Sul-Americana e Copa do Brasil ano passado, caímos muito antes, nem digo que nós seríamos campeões ou brigaríamos pelo título dessas competições, mas saímos antes porque não teve planejamento nessas duas competições. O único campeonato que nós cumprimos o objetivo mesmo foi o Brasileirão. Mesmo assim, era para terminar entre os 4, a gente ficou em 5º. E no Paulista a gente conseguiu também cumprir. Mas esse é um problema do mandato do Duílio até agora. E essa montagem de elenco desordenada causa um desequilíbrio. Qual era o principal problema do Corinthians de 2020 e 2021? Era um time ruim. Todo mundo reconhecia que o time até o primeiro semestre do ano passado era muito fraco. O que muda do elenco do meio do ano passado, do primeiro semestre do ano passado para este ano? Para o elenco atual, agora, abril de 2022? A qualidade dos reforços. Só que desses reforços só o Renato Augusto está jogando bem. Os outros, Juliano e Roger Guedes tiveram instabilidade, começaram bem, depois caíram. O William até agora não mostrou fisicamente, tem essas questões que atrapalham. O Paulinho voltou muito mal, se escondendo dos jogos. O Júnior Moraes não deu para saber ainda, e o Maicon fez a sua primeira partida ontem. E onde está outra questão, onde entra o desequilíbrio dessa montagem?
Dos 7 reforços, 4 são para a mesma função dentro de campo, que é ali a saída de bola, a transição do meio da defesa para o ataque. Maicon, Juliano, Renato Augusto e Paulinho. Eles ocupam basicamente a mesma faixa de campo. O Maicon até consegue jogar de primeiro volante, ele fez isso no Shakhtar, e para um time que eu acredito que é o que o Vitor Pereira quer, que tem a posse de bola, faz sentido ter um primeiro volante como o Maicon. Embora eu goste de um primeiro volante mais marcador. Mas para o time do Vitor Pereira, faz sentido. Mas mesmo assim, são 4 jogadores com a mesma faixa de campo. Só que eles são mais talentosos do elenco. Então o que o técnico acaba fazendo? Não só ele, como o Silvinho, o próprio Lázaro, interinamente, você coloca todo mundo para jogar, mesmo que seja fora de posição, porque eles são talentosos. Os outros jogadores, suplentes, são ou de nível inferior ou são muito jovens e ainda você não tem confiança no trabalho deles. Isso no meio de campo. No ataque, o que acontece? O William é ponta. O William e o Roger Guedes são atacantes. Mas o William é ponta e o Roger Guedes prefere jogar como segundo atacante. Se você for jogar como segundo atacante, como você vai jogar? 4-4-2, o segundo atacante atrás do centroavante. E os meias jogam mais pelos lados, e às vezes o segundo atacante troca a posição com o meia. Então você não vai jogar com ponta se você tem um segundo atacante. Só que o William, que é ponta, e o Roger Guedes, que é segundo atacante, são indiscutivelmente melhores do que os seus reservas, do que as outras opções. Então eles têm que jogar junto. Não casa. Não casa de imediato. O que acontece? Esse time não vai dar certo? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que ele é desequilibrado, que precisa de um trabalho técnico muito bem feito para essas peças encaixarem. O que não dá para fazer em 5 semanas. E aí entra a questão de termos perdido a pré-temporada. Se não tivéssemos perdido a pré-temporada, talvez conseguíssemos montar melhor esse elenco, fazer as peças encaixarem melhor, que não é o que tem acontecido agora. Agora dá tempo para o Vitor Pereira tentar encaixar. Então eu não acredito em panela, não acredito nisso, para mim isso é uma bobagem, que às vezes a gente fica procurando desculpas para porque as coisas não estão dando certo. Acredito que nos iludimos, achamos que porque o elenco junta muita qualidade, ele era muito forte. Não é, ele é desequilibrado, não dá para colocar todo mundo junto no final das contas, a realidade é essa. Posto isso, quem tem que ser cobrado, muito cobrado, acho que os jogadores têm que ser cobrados também, não é que eu estou eximindo os jogadores não. Quem tem que ser muito cobrada é a diretoria, pela essa montagem desordenada e desequilibrada do elenco. E por também aparentemente não está lidando bem com isso, não está conseguindo contornar essa questão. Então a diretoria precisa ser cobrada por isso, pela essa falta de planejamento e falta de organização nesses 1 ano e meio do Willio na presidência. Duílio, Roberto de Andrade e Alessandro precisam dar muitas explicações para a fiel torcida. É isso aí, acabei me estendendo um pouco mais, mas Vitor Pereira precisa ter tempo, não existe panela e não está nada perdido ainda, mas a situação está difícil na Libertadores mesmo. Vai, Corinthians!